Olá, mestrandos! Nesse vídeo, iremos apresentar as formas de apresentar o autor e o ano de publicação nas citações elaboradas no seu texto. Bom, vamos começar então quando você quer estar citando uma obra com um autor. Um exemplo, segundo Ciclano, 2000. Primeiro, você inicia a frase, segundo, coloca o sobrenome do autor, abre parêntese e coloca o ano da obra. Fecha o parêntese e dá sequência à sua escrita. Seguindo as normas da APA, observe no exemplo que apenas a primeira letra do sobrenome do autor está em maiúsculo e todas as demais letras em minúsculo. E o ano é apresentado entre parênteses. Digamos que você prefere apresentar a citação ao final da frase. Permanecerá a mesma regra. Contudo, o sobrenome e o ano estarão presentes dentro do parêntese, conforme o exemplo apresentado. Ciclano, 2020, ambos entre parênteses. Agora digamos que você tem dois autores. Quando tiver dois autores, você vai fazer da seguinte forma. Segundo, sobrenome do primeiro autor, depois o sobrenome do segundo autor, abre parêntese, adiciona o ano de publicação e fecha o parêntese. Segundo Ciclano e Beltrano, abre parêntese, 2020, fecha parêntese. Processo semelhante é realizado caso você prefira apresentar a citação ao final da frase. A regra permanecerá a mesma. Contudo, os sobrenomes e o ano estarão presentes dentro do parêntese, conforme o exemplo apresentado. É importante destacar que o E que separa os sobrenomes é aquele comercial, conforme apresentado no exemplo. Ciclano e Beltrano, 2020. E observe que estão ambos entre parênteses. Agora digamos que você prefira citar 3 autores ou mais. Para isso, você vai citar apenas o primeiro sobrenome do autor, ou seja, veja o exemplo. Segundo Beltrano, etial, ponto, abre parêntese, coloca o ano, 2020. Caso você queira apresentar ao final da citação, você vai colocar entre parênteses o sobrenome do autor, etial, ponto, 2020, fecha parêntese, conforme o exemplo apresentado. Agora, quando você quiser citar 2 ou mais trabalhos no mesmo parêntese, você deverá ordenar os trabalhos seguindo a ordem da lista de referências, seguindo a ordem alfabética e a ordem por ano, e separar esses trabalhos por ponto e vírgula. Exemplo, Beltrano, 2019, ponto e vírgula, Ciclano, 2020, fecha parêntese. Caso você tenha citações de obras de um mesmo autor em uma mesma citação, você deve abrir parêntese, apresentar o sobrenome apenas uma vez e vai seguir as datas, começando pelas mais antigas e vai até as mais recentes. Exemplo, Moreira, 2011, 2019, 2020 e fecha parêntese. Agora, para a gente utilizar as citações diretas curtas, você vai acrescentar sempre a página de onde você tirou aquela citação. Então, você pode seguir um dos exemplos. Primeiro exemplo, você pode começar a falar primeiro o sobrenome do autor e o ano. Segundo fulano, abre parêntese, 2020, abre aspas e coloca o conteúdo que você necessita de ser apresentado ali no seu trabalho. Fecha aspas, não coloca ponto final. Abre o parêntese e coloca o número da página. Ponto final. Exemplo, segundo fulano, abre parêntese, 2020, abre aspas, texto a ser citado diretamente, fecha aspas, abre parêntese novamente, coloca o P em minúsculo, seguido de um ponto, o número da página, fecha o parêntese e coloca ponto final. Um
Um outro exemplo. Você pode iniciar o parágrafo afirmando o que os autores disseram. Dessa forma, você vai abrir as aspas, coloca a citação direta curta, fecha as aspas, abre o parêntese, coloca o sobrenome seguido de vírgula e o ano de publicação. Vírgula novamente, adiciona o P em minúsculo, seguido de um ponto final e o número da página. Fecha parêntese e coloca o ponto final. Exemplo: os autores afirmaram que, abre aspas, citação direta curta, fecha aspas, abre parêntese, fulano, vírgula, 2020, ponto, P minúsculo, ponto, 31, fecha o parêntese, ponto final. Agora vamos pensar na seguinte hipótese. Caso a citação inicie em uma página e finalize na outra página, você deve fazer da seguinte forma: apresenta a mesma estrutura descrita anteriormente. Abre parêntese, coloca o sobrenome, seguido de vírgula, ano de publicação, vírgula novamente, adiciona P, ou seja, 2 P's, ponto e adiciona os números da página. Fecha parêntese e coloca ponto final. Exemplo: os autores afirmaram que, abre aspas, citação direta curta, fecha aspas, abre o parêntese, fulano, vírgula, 2020, ponto, PP em minúsculo, 31, 32, fecha o parêntese, ponto final. Agora vamos falar um pouquinho sobre as citações diretas longas. As citações diretas longas são aquelas com mais de 40 ou mais palavras. Nesse caso, a citação deve começar a uma distância de 1,3 centímetros da margem esquerda e as citações não precisam de aspas. Dessa forma, você inicia apresentando o nome do autor, o ano entre parênteses, conclui e faz a citação direta. Ao final da citação, você apresenta a página entre parênteses. Exemplo: fulano, abre parêntese, 2020, conclui que, citação longa com mais de 40 palavras, e dá sequência à sua dissertação. Exemplo: fulano, abre parêntese, 2020, conclui que, apresenta a citação longa com mais de 40 palavras, ponto final, abre parêntese, coloca o número da página, fecha parêntese, ponto. Bom, essas foram algumas das dicas sobre citações. Para saber mais, consulte o seu manual de escrita acadêmica da Must e aprimore sobre a sua escrita acadêmica. Até o próximo!